Seguinte, nesse capítulo a gente vai falar sobre listas, em que a gente vai aprender aqui basicamente a manipular as estruturas básicas de dados do matemática, que são as listas. Elas são muito úteis e a gente vai usar elas de forma bem recorrente, principalmente para tratar de vetores, matrizes, tensores, conforme a gente vai ver aqui agora. Então, as listas elas têm vários usos e é importante a gente saber tratar elas, manipulá-las, de forma que eu vou passar aqui por alguns aspectos das listas inicialmente e ao longo do curso a gente vai vendo mais aspectos de listas. E começando aqui uma breve introdução, falar sobre os tipos de listas que a gente tem no matemática. E para começar, o que seria a lista, né? A lista é uma estrutura de dados fundamental do matemática, em que essa lista, por sua vez, elas podem representar conjuntos, vetores, matrizes, tensores ou objetos de armazenamento contendo dados de diferentes tipos, né? Em que os elementos de uma determinada lista eles podem ser vários, numéricos, simbólicos, gráficos, imagens e por aí vai, né? Então a gente tem que vários tipos diferentes de dados podem ser armazenados na mesma lista, em que a lista ela vai ser então um conjunto ordenado de objetos separados por vírgulas e colocados entre chaves, de forma que não há restrições quanto ao conteúdo ou estrutura das listas. E aqui eu estou passando algumas funções das várias que existem para relatar a estrutura das listas e também tem várias funções para poder manipular listas, então eu vou passar aqui só por algumas para poder tratar alguns exemplos, né, alguns casos aqui que a gente vai discutir. Começando pela função length, a gente tem que length, com o argumento aqui list, vai retornar o número de elementos do primeiro nível de uma lista, ou seja, vai retornar o número de elementos daquele nível mais externo de uma lista, em que as sublistas que eventualmente tiver vão ser contadas apenas uma vez, conforme a gente vai ver. Dimensions, por sua vez, vai relatar a estrutura de uma lista, em que, se a estrutura for uniforme, isso é importante, a estrutura tem que ser uniforme, uma lista de comprimentos é retornada para cada sublista, mas se a estrutura for irregular, o relatório vai parar no nível regular mais profundo. Então é importante que a gente tenha uma lista completamente uniforme para a gente ter o dimensions funcionando da forma que a gente mais esperaria, né? Da forma mais apropriada. Agora tem TensorRank também, que é uma outra função que vai retornar a ordem do tensor, né? De uma determinada expressão, que por sua vez é a profundidade na qual uma expressão é representada por sublistas do mesmo comprimento. A gente vai ver já do que isso se trata, falando aqui de vetores, matrizes e tensores, em que para quem não está familiarizado com tensores, não se assuste tanto assim. A gente vai tratar aqui casos simples e à medida que a gente for tratando casos mais gerais, eu vou falando com mais cuidado sobre isso. Agora, inicialmente, a gente tem aqui que os tipos mais simples de listas são vetores, matrizes e tensores, em que um vetor, né, é uma lista simples de um ou mais objetos, uma matriz é uma lista de vetores de mesmo comprimento e um tensor é uma lista de matrizes com a mesma dimensionalidade. E isso é importante, tem que ter a mesma dimensionalidade porque senão não vai ser um tensor. Agora, observe que, então, uma matriz ela é um caso especial de um tensor de posto 2, um vetor é um tensor de posto 1 e um escalar é um tensor de posto 0. Para quem não está familiarizado com isso daqui, não se preocupe, novamente, a gente vai tratar em detalhes aqui o que a gente quer dizer com essas coisas à medida que for necessário. Começando aqui, então, definindo alguns símbolos, né? Definindo um vetor, definindo uma matriz, definindo um tensor. Vamos avaliar essa célula aqui, em que aqui inicialmente eu defini um vetor, aqui eu defini uma matriz, em que reparem que eu tenho uma lista de listas, né? Então a gente tem essas listas nos argumentos, que por sua vez tem 4 elementos cada uma. Aqui eu estou definindo uma lista de listas de listas. Ou seja, eu estou definindo aqui uma lista de matrizes que seria um tensor, né, em que a gente vai agora usar aquelas funções que eu apresentei anteriormente, né, em que, começando pela função length,
Vamos mapear a função length em cada símbolo desse que a gente definiu, né? No vetor, na matriz e no tensor. Então, vamos mapear o length para ver o que ele retorna para a gente. Bom, reparem que o length ele retornou, né, o número de elementos no nível mais externo do objeto, ou seja, da lista. Porque aqui, ó, repara que para o primeiro caso, para o vetor, ele retornou 3, porque realmente tem 3 elementos aqui. Para o segundo caso, ele retornou 2, por quê? Porque tem 2 elementos, que é essa primeira lista e essa segunda lista. Lembra que no caso de dimensions, no caso de length, ele vai contar o número de elementos no primeiro nível? Pois é, então aqui está o primeiro nível, né? O segundo nível seria ir para esse nível mais interno aqui, o que o length não vai fazer. E analogamente para o tensor, né? Para o tensor a gente tem aqui uma lista, né? E outra lista no nível mais externo. Então a gente tem o comprimento 2, né? Tanto para a matriz quanto para o tensor. Agora, para dimensions, vamos ver quais são as dimensões desses caras. Aqui, ó, repara que ele passou a dimensão para um vetor de 3, né? De fato, a gente tem 3 elementos aqui. E para o caso da matriz, ele passou as dimensões da nossa matriz, ou seja, qual que seria a cara dela, né? Ele passou aqui para a gente, que é uma matriz, né, com 2 linhas e 4 colunas. De fato, se a gente for ver aqui, as dimensões, a gente tem 2, né, no nível mais externo e 4 no nível mais interno. Então, foi isso que ele passou para a gente. 2 no nível mais externo, 4 no nível mais interno. Aqui, ó, para o tensor, a gente tem algo análogo, que é 2 no nível mais externo, né? Aqui, ó, 2 no nível mais externo, 2 elementos. 2 no nível mais, no outro nível interno, né? Então, aqui a gente tem 2 listas. Aqui 2 listas. E aqui a gente vai ter 3 elementos. Então, é um tensor 2, 2, 3. E tensor rank vai passar a ordem do tensor de cada um desses símbolos, né? Porque lembrem-se, um vetor é um tensor, uma matriz é um tensor e um tensor é um tensor, né? Só que muda o posto, né? E, enfim, a ordem também do tensor. Em que, aqui, ó, reparem que a ordem desse tensor é 1, né? Em que seria um tensor de posto 1, né? Um vetor no caso, uma matriz, né? É um tensor de ordem 2 e esse tensor aqui que a gente construiu é um tensor de ordem 3. A gente poderia ter construído tensores mais genéricos, né? Para ordem maior que 3, mas não vem ao caso. Acho que com esse tensor aqui construído dá para entender a ideia da ordem do tensor. E, bom, falando agora sobre vector kill, tensor kill, matrix kill, o que acontece? Essas funções kill aqui, elas são muito úteis para a gente testar o comportamento de uma determinada expressão. Por exemplo, vector kill vai retornar true se a expressão que a gente passar aqui possui a estrutura de um vetor e false caso contrário. De forma similar, matrix kill e tensor kill vão testar se uma expressão ela vai ter a estrutura de uma matriz ou de um tensor. Então, vamos ver os objetos que a gente construiu e ver o que essas funções passam para a gente deles, né? Então, vector kill, estou mapeando aqui nessa lista, para ver o que cada um, o que ele retorna para cada um. Então, aqui, ó, para o primeiro caso, ele retornou true, ou seja, a vector é um vetor. False para os dois outros, né? Porque uma matriz e um tensor não são vetores. Agora, matrix kill vai retornar false para o primeiro e true para o segundo, porque o segundo caso é uma matriz, né, e os outros não. E é false aqui, né, para o atensor e false para o avector. Agora, por sua vez, tensor kill vai retornar true para todos, porque todos são tensores, né, são casos especiais de tensores. Então, tensor kill retorna true para todos. Então, a matemática entende todas essas expressões que a gente construiu aqui como tensores. E, por sua vez, uma lista com estrutura não uniforme não é um tensor. Então, repara nessa lista aqui que eu construí, né? Tem essa lista aqui. Agora, a gente tem aqui, ó, nesse segundo elemento, ó, uma lista de listas, né? Agora, o segundo elemento, uma lista de listas. E no terceiro elemento, a gente tem um elemento só. A gente não tem uma lista de listas. Ou seja, a gente está
quebrando essa uniformidade quando a gente coloca só um elemento aqui. Fazendo isso, ó, repara, TensorKill retorna false. Por quê? Porque a lista ela possui uma estrutura não uniforme. Sendo assim, então, não é um tensor. Agora, um vetor ele pode ser impresso na forma de coluna ou na forma de matriz, mas a gente vai precisar escrever a nossa própria função de exibição, caso a gente queira escrever tensores mais gerais. Só que, em geral, a gente não vai precisar fazer isso. O matrix form vai dar conta da maioria dos casos que a gente quer. E aplicando aqui, ó, column form, matrix form as quantidades de interesse, né? Temos aqui, ó, column form em avector, ele vai retornar o avector em formato de coluna, então aqui XYZ. Matrix form vai retornar o avector, né, no formato de matriz, e matrix form aplicado a matrix vai retornar a matriz, né, no formato de matriz, que conforme eu falei para vocês, é uma matriz com 2 linhas e 4 colunas. Agora vamos fazer um caso aqui também, ó, que é matrix form aplicado em Atensor, em que para isso eu vou usar de forma pós-fixada. Vou usar de forma pós-fixada Atensor aqui, ou a função matrix form, né, em que eu estou aplicando matrix form em Atensor, né, de forma pós-fixada, usando esse operador aqui. Então, fazendo isso, ó, repare, essa seria a forma de matriz do nosso tensor. E passando agora para arrays, de forma geral, arrays, a função array, ela vai servir para a gente criar listas, né? Em que arrays genéricos que a gente queira construir, a gente pode usar, a gente pode construir eles usando a função array, em que aqui eu chamei a ajuda do matemática para mostrar as diversas opções de arrays disponíveis, né? Ou de arranjos, melhor dizendo, em que aqui, ó, array nesse formato aqui, ó, vai gerar uma lista de comprimento n, né, com elementos fi. E aqui, ó, esse segundo caso vai gerar uma lista usando o índice de origem r. E assim por diante. Então tem vários casos de arrays aqui. Uns casos simples que eu acho interessante de tratar são esses dois aqui. Então vamos construir um arranjo, né, para esse psi aqui, em que a gente vai gerar uma lista, né, com comprimento 3 e com elementos psi. Então vamos ver o que isso dá para a gente. Vai dar psi1, psi2, psi3. Então a gente tem uma lista com comprimento 3 e cada elemento é psi1, psi2, psi3. Agora, por sua vez, né, se a gente usar essa função aqui, né, que, aliás, é xi, é ki ou xi. A gente usando essa letra grega aqui, é o xi, e construindo um array 4x3, o que a gente vai ter? A gente vai ter, né, uma matriz aqui com 4 linhas e 3 colunas, em que aqui a gente tem cada elemento dessa matriz. Então, os arrays eles são úteis se a gente quer construir também matrizes de forma genérica e também de fácil visualizações aqui com relação aos elementos, né? Aqui a gente tem o primeiro elemento da primeira coluna e assim por diante. Agora, falando de listas gerais, o que acontece? As listas elas não precisam ter uma estrutura uniforme. Conforme eu falei, tem listas que não têm estrutura uniforme, em que as sublistas elas podem variar em tamanho e tipo de conteúdo. Só que, em geral, a gente vai fazer sempre as operações, na grande maioria dos casos, com listas uniformes, ou seja, com vetores, matrizes e tensores. Mas é útil falar sobre algumas listas, tratar um pouco de listas não uniformes para vocês conhecerem. Então, vamos pegar aqui, ó, esse símbolo reference e definir ele, né, como sendo essa lista aqui, que é completamente, que é não uniforme, em que a gente tem aqui uma lista, né, de listas, aqui, ó, de listas, em que aqui eu estou colocando strings, né, dentro dessas listas e vou avaliar aqui essa lista, né, que aqui eu estou colocando tudo string, né, lembrando que entre duas aspas, assim, é uma string, e esses valores aqui são valores inteiros, né. Em que aqui eu estou colocando uma lista, para quem já notou, de referências, né? Inclusive referências que eu estou usando para construir esse curso aqui e passar esse curso para vocês.
em que aqui, né, seria uma referência principal que eu estou usando, né, que seria as notas de aulas do James Kelly, em que aqui eu estou passando author, né, James Kelly, o título é Essential Mathematics for Students of Science, a data 1998, e agora estou passando aqui uma outra referência com o autor, né, o Stephen Wolfram, o livro, né, o The Mathematica Book, e quem publicou, né, no caso foi a Wolfram Media, né, através da Cambridge University Express, na data de 1996. Aqui eu estou usando também um outro livro como referência, né, que foi o livro que o meu professor lá no FMG usou quando eu aprendi matemática lá, que foi um livro do Patrick, se eu não me engano, Ten, e o título do livro seria Physicist's Guide to Mathematica. E, bom, vamos pegar aqui ó, o comprimento desse símbolo aqui que eu defini, references, né, que por sua vez é uma lista. Né? Se a gente pegar o comprimento, a gente vai ter 3. Então, isso significa o quê? Que a gente tem 3 elementos no nível mais externo dessa lista. Se a gente pegar o dimension, repara, a gente tem a dimensão de 3 elementos. E, no caso, vamos rapidinho fazer só um comparativo aqui, ó. Dimensions, ele aqui, ó, me passou para o caso de uma matriz, um tensor, as dimensões, né, apropriadas, no caso aqui com 2 linhas e 4 colunas, ou seja, ele foi para os níveis mais internos. Por quê? Porque aqui a gente tem algo uniforme. Aqui a gente tem algo que não é uniforme, então ele só passou 3 para a gente. Né? E dito isso, vamos aqui ó, olhar agora para a ordem do tensor. Repara que ele até fala para a gente, ó, non-rectangular array encountered. Ou seja, foi encontrado um array não retangular e basicamente ele está dizendo para a gente que a gente encontrou um tensor que não é regular e que por isso não dá para a gente passar a ordem do tensor. Né? E agora, vamos colocar essa lista, né? Vamos fazer umas manipulações com esta lista para dar para a gente o que a gente quer, né? O que a gente gostaria, porque nota que eu falei que isso aqui é uma lista de referências. Então, pode ser interessante, por exemplo, a gente pegar as informações dessa lista e dispor de num estilo específico para a gente ver essa referência de forma clara. Então, vamos pegar aqui ó, e construir uma tabela, né, em que eu vou colocar essa lista, né, os elementos dessa lista no formato de tabela. Em que para isso, ó, repara, eu vou pegar o primeiro elemento, né, de references. Então, vamos ver o que é isso aqui. References, em que o primeiro elemento ó, é isso aqui. Ó. É essa lista aqui, certo? Em que isso aqui é uma lista de listas, certo? Então, aqui tem o autor, né, na primeira lista, o título, né, na segunda lista e a data na terceira lista. E nota então que eu tenho uma lista de listas com 2 elementos cada lista. Então, a gente tem aqui ó, que nós podemos pegar essa lista que eu coloquei aqui ó, e alinhar ela, né? Passar um alinhamento para ela. De que forma? Né? A gente pode usar essa função Table Alignments dentro de Table Form e passar um alinhamento que a gente quer, por exemplo, à esquerda e ao topo. Né? Porque se a gente não colocasse esse alinhamento aqui, por exemplo, a gente deixaria o matemático colocar na forma que ele quer e não necessariamente seria a forma que mais agradaria a gente. Né? Então, fazendo isso, ó, o matemática ele retorna para a gente as informações naquela lista em formato de tabela com esse alinhamento que a gente colocou. Em que, se a gente não tivesse colocado esse alinhamento, notem o que aconteceria. Bom, ele coloca na mesma forma, mas isso poderia não acontecer, né? Em que, por exemplo, vamos modificar aqui, ó. Fiz aqui, ó, pronto. Vou modificar aqui, ó. Repara. Pronto. Vou modificar aqui para a gente ver o que acontece. Então, ó, nota que a gente modificando, ele mudou a disposição
da tabela, né, a forma da tabela, em que a gente poderia fazer a mesma coisa, né, aqui, por exemplo, e brincando, né, dessa forma. Vou deixar na forma padrão, que é a forma também como matemática ele coloca, né. Pronto, aqui. E a gente poderia ter feito isso, né, para outros elementos da lista. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o segundo elemento, né. Segundo elemento, bom, aqui, ó. O autor é o Stephen Wolfram, o título é o The Mathematical Book, quem publicou foi a Wolfram Media, Cambridge University, na data de 1996. E reparem aqui uma coisa, que é a seguinte, tá vendo que aqui, ó, tem 4 elementos, né? Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Esse segundo elemento aqui, ó, tem 4 listas, né, com 2 elementos em cada lista, né? Ou seja, tem 4 elementos, né, com esses 2 elementos aqui em cada lista. E isso daí, por sua vez, já torna a estrutura da lista não uniforme, certo? Porque aqui, ó, por exemplo, nesse anterior a gente colocou só o autor, o título e a data. Aqui a gente colocou quem publicou também. Então, isso quebra a uniformidade da lista. Pegando aqui, por exemplo, a gente poderia modificar, pedir o terceiro, né? Enfim, o quarto. Aliás, a parte 4 não tem, né? Seriam só aquelas 3 referências. Então, tem a terceira, né? Que é o do page que tem aqui, né? Tem a segunda e tem a primeira. Então, como vocês podem ver, é a primeira referência que está quebrando a não uniformidade da nossa lista aqui. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.